Bem-vindo ao Sacred Pause, a nossa pausa diária para aquietar o coração, abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Hoje seguimos no quinto dos nossos 6 devocionais especiais de Páscoa e chegamos ao centro da história, a crucificação de Jesus. Se a entrada em Jerusalém revelou o rei, se a ceia revelou a aliança, e se o Getsemane revelou a rendição, a cruz revela o amor levado até o fim. A cruz não é apenas uma cena de dor. Ela é também a revelação mais profunda do amor de Deus. É onde justiça e misericórdia se encontram. É onde o pecado mostra toda a sua gravidade e a graça mostra toda a sua grandeza. É onde Jesus se entrega em nosso lugar. Vamos ler Isaías 53, versos 4 a 6. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse texto foi escrito muitos séculos antes da cruz, e ainda assim descreve com profundidade o que Cristo faria. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si, ele foi traspassado, ele foi moído, o castigo estava sobre ele. A cruz deixa claro que Jesus não morreu apenas como exemplo de amor. Ele morreu como substituto. Ele tomou o nosso lugar. Carregou sobre si aquilo que era nosso. Assumiu a culpa que não era dele, para nos dar a paz que não era nossa. E isso é importante porque, às vezes, a gente fala da cruz de forma tão rápida que perde o peso do que realmente aconteceu ali. A cruz não foi um detalhe da história. A cruz foi o centro do plano de redenção. Jesus não foi pego de surpresa. Ele se entregou. Ele foi até o fim. João 19, versos 16 a 18 diz: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus carrega a cruz. Jesus vai até o Calvário. Jesus é colocado no centro. E ali, exposto, ferido, humilhado, ele permanece. Talvez o mundo olhasse para a cruz e visse derrota. Talvez muitos olhassem e vissem fraqueza. Mas o céu via obediência. O céu via redenção. O céu via o Cordeiro de Deus entregando-se por amor. E isso muda a forma como a gente olha para o sofrimento de Cristo. Porque ele não está apenas sendo vencido por homens maus. Ele está cumprindo o propósito do Pai. Ele está bebendo até o fim o cálice que aceitou no Getsemane. Ele está levando até o fim a missão pela qual veio ao mundo. Lucas 23, versos 33 e 34 diz: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é profundamente impactante. No auge da dor, no meio da injustiça, no centro da humilhação, Jesus ainda fala de perdão. A cruz revela um amor que não recua, um amor que não responde violência com violência, um amor que continua oferecendo misericórdia mesmo quando está sendo rejeitado. E aqui a gente vê o coração de Cristo de forma muito clara, porque a cruz não revela só o quanto o pecado é sério, ela revela também o quanto o amor de Deus é profundo. Talvez você tenha ouvido sobre a cruz tantas vezes que a cena já perdeu um pouco do impacto. Mas pense por um instante. O Filho de Deus, inocente, santo, perfeito, está sendo crucificado em lugar de pecadores. Está sendo ferido por amor. Está sendo exposto por redenção. Está sendo levantado naquela madeira por pessoas que jamais conseguiriam salvar a si mesmas. Romanos 5, verso 8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o Evangelho. Jesus não morreu por nós quando estávamos bem. Não morreu por nós quando merecíamos.
Não morreu por nós quando já tínhamos melhorado. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso confronta tanto o orgulho quanto a culpa. Confronta o orgulho porque mostra que a gente não podia se salvar sozinho. E confronta a culpa porque mostra que o amor de Deus nos alcançou justamente no nosso pior estado. A cruz também fala de troca. 2 Coríntios 5, verso 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é uma das verdades mais profundas do Evangelho. Jesus toma o nosso lugar para nos dar um novo lugar diante de Deus. Ele recebe sobre si a condenação para que nós recebamos reconciliação. Ele toma a culpa para que nós recebamos perdão. Ele entra na morte para que nós recebamos vida. Talvez hoje você esteja vivendo debaixo de acusações. Talvez exista culpa no seu coração. Talvez você se veja a partir do seu erro, da sua falha, do seu passado. A cruz fala uma verdade maior. A sua identidade final não precisa ser definida pelo seu pior momento. Em Cristo existe perdão. Em Cristo existe nova posição. Em Cristo existe reconciliação com o Pai. Mas a cruz não é só algo para admirar, é algo para responder. Jesus não nos chama apenas para observar o Calvário de longe. Ele nos chama a viver à luz da cruz, a deixar que a cruz redefina a forma como vemos Deus, como vemos a nós mesmos e como vivemos no mundo. Em João 19, verso 30, lemos: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Essa frase não é um sussurro de derrota, é uma declaração de cumprimento. É como se Jesus estivesse dizendo: a obra foi completada, o preço foi pago, o caminho foi aberto, a redenção foi realizada. Isso muda tudo. Porque a cruz nos lembra que a base da nossa fé não é o que ainda tentamos fazer por Deus, mas o que Cristo já fez por nós. A salvação não está apoiada na nossa performance, mas na obra consumada de Jesus. E isso tem implicações muito práticas. Significa que a gente não vive tentando conquistar o amor de Deus. A gente vive a partir desse amor. Não vive tentando comprar a aceitação. Vive a partir da aceitação que Cristo abriu. Não vive preso à culpa como se a cruz não tivesse sido suficiente. Vive em arrependimento sim, mas com a consciência de que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar, restaurar e recomeçar. A cruz também nos chama a uma vida de entrega. Porque seguir Jesus não é apenas receber perdão. É também aprender a morrer para o ego, para o orgulho, para a autossuficiência, para tudo aquilo que nos afasta do coração de Deus. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando áreas que ainda precisam ser colocadas diante da cruz. Talvez exista dor que você ainda carrega sozinho. Talvez exista culpa que você ainda não entregou. Talvez exista resistência. Talvez exista medo. Talvez exista uma parte do seu coração que ainda está tentando se justificar sozinho, em vez de descansar na obra de Cristo. A cruz continua falando. Ela continua nos chamando de volta. Continua dizendo que o amor de Deus foi até o fim. Continua dizendo que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Continua dizendo que o perdão é real, que a reconciliação é possível e que em Jesus há um novo começo. Agora eu quero te convidar a refletir por um instante. O que a cruz desperta em você hoje? Gratidão? Quebrantamento? Arrependimento? Alívio? Existe alguma área da sua vida que precisa ser levada de novo ao pé da cruz? Existe alguma culpa que você ainda não entregou completamente? Existe alguma dor que precisa ser vista à luz do amor de Cristo? Leva isso para um momento de oração. Fala com Jesus com sinceridade. Senhor Jesus, obrigado porque tu foste até o fim. Obrigado porque carregaste a cruz. Obrigado porque tomaste sobre ti aquilo que era meu. Obrigado porque na cruz eu vejo o peso do meu pecado, mas também a grandeza do teu amor. Ensina-me a viver à luz da tua obra consumada. Livra-me de confiar em mim mesmo. Livra-me de viver preso à culpa que tu já carregaste. E faz a cruz moldar meu coração, minha identidade e minha forma de viver. Em nome de Jesus, amém. Este foi o nosso 5º Sacred Pause da série especial de Páscoa. Que ao longo do seu dia você se lembre disso. Na cruz, o amor de Jesus não recuou. Ele foi até o fim e abriu para nós o caminho da paz com Deus.